Ferrari Portofino M. Então, não estava esperando esse carro agora, eu esperava ele, na verdade, ano que vem, porque tava surgindo as primeiras fotos, assim, andando por Fiorano, eu falei, sucessora da Portofino, na verdade eu tava esperando como sucessora, nem como uma modificata, né? Mas, assim, porque a Ferrari tem alguns anúncios para fazer, aí você tem vai ter a SF90 Spider, a versão conversível, né? Vai ter a semipista da 812, Super Fast, e vai ter uma icona aí para apresentar, né? Então eu não sei se foi alguma decisão dela, porque eu falei que tinha acontecido aquele problema da Roma com a SF90, que a Ferrari teve que trocar de posição por conta do fornecedor lá da matéria-prima. Pelo que eu vi, essa Portofino M também é um carro que já vai começar a entrar em linha agora. É o primeiro carro pós-pandemia que vai inaugurar a produção totalmente novo. Então eu falei, mas a Roma não era para fazer isso? Aí eu fiquei meio assim, eu falei, puta, sei lá, mas tudo bem. Bom, propriamente do carro, né? Você lembra do M, né? Que na Ferrari é modificado. É tipo um facelift, né? Exemplos, vamos lá. Você tem a 456 e você tem a 456M, né? Então a M é um pouco diferente, eu não gosto da 456M, eu acho que o para-choque lá, os faróis de milha redonda eu não gosto, acho que não, na minha opinião não combina com o desenho do carro. Aí você tem a 550 Maranello e você tem a sua versão M, que é a 575, né? Eu gosto da 575, eu prefiro a 550 Maranello, acho que o design é muito melhor resolvido. E eu vejo, às vezes, a gente recebe muita foto falando, caramba, eu vi uma 550 Maranello manual. Toda 550 Maranello é manual, tá? O que é muito difícil de ver, se bem que eu cheguei a ver lá fora, é 575 com câmbio manual. Porque 575 aqui no Brasil só veio com câmbio F1, né? Então, manual é mais difícil. E, como eu falei, eu prefiro a 550. Aí você tem um outro exemplo também, que você tem a Testarossa. Aí você tem um facelift, que eu acho que é muito bem resolvido, que é a 512 TR. E você tem a F512M. Eu acho horrível esse carro em todos os aspectos. Já falei várias vezes, incansáveis, assim, frente, traseira. Cara, eu acho que aquele carro tá tudo errado. Não gosto dele. Eu acho que a única coisa que eu gosto é da porta. Na verdade, a porta nem é daquele carro, né? Da Testarossa da 512 TR. Então, a modificata, eles meio que melhoram várias coisas, né? No carro, acaba essencialmente sendo o mesmo carro, mas com algumas melhorias, né? Visualmente, você olha... A Ferrari só soltou, acho que 4 fotos só da Portofino M. Uma coisa que você precisa saber é o seguinte. Quando a Ferrari anuncia um novo carro, ela anuncia realmente só poucas fotos, geralmente são projeções, né? Informação do press release e tal, mas bem limitada. Ela não coloca muitos dados assim, ela atualiza, é uma das montadoras que atualiza depois de um tempo o press release, quando o carro vai para jornalista ou quando entra em produção. Então assim, inicialmente a gente não tem 0 a 100, 0 a 200, nada disso, mas o conceito inicial do carro que ele representa, né? Visualmente muda algumas coisas lá, como a entrada no para-choque, o carro ficou um pouquinho mais, não sei se a palavra é bocudo, que pode falar nas laterais assim, entradas de ar. A grade agora ela recebeu um acabamento em alumínio. Aliás, quando eu pensei assim, vi esse carro, esse carro é muito mais um handling speciale, né? Ou um pacote de performance, handling GTE, que seja, porque a Ferrari de tempos em tempos ela lançava, dependendo da versão, um pacote de performance que a gente fala que aumentaria a rigidez torsional. Então assim, o carro ficaria um pouquinho mais firme, faria mais curva, né? Como por exemplo a 599 a Handling GT, a gente tem algumas unidades aqui no Brasil, ou por exemplo a 575 a Handling GTC. Então nesse carro, quando eu fui ver, eu falei, puta, esse carro é mais uma handling do que... porque não muda muita coisa visual, só um outro detalhe, mas tá, vamos continuar, né? A roda agora ela fornece o acabamento diamantado, eu acho que já tinha, ela fala no press release que está inaugurando na Portofino. Bom, aí lá atrás você tem a questão do difusor, né? O difusor é um pouquinho diferente, cara, não dá muito para perceber. Ver assim na rua os dois carros vai ser difícil, aquelas questões quando lança um carro novo, um facelift, é difícil saber se é principalmente a Mercedes quando é classe C, classe E, classe S e tal, mas na época, no início é muito difícil. A Portofino vai ser a mesma coisa, vai ser muito bem de perto assim a gente vê as diferenças, né? Porque lá no difusor, eles falaram que eles tiveram que redesenhar, porque a Ferrari achou uma solução aí, ela colocou um sistema que tem na F8 também, que é o tal da válvula bypass, né? Eles tiraram os dois abafadores lá atrás que ficam próximos ao filtro de partículas, que é obrigatório por conta do Euro 6. Por conta disso, o sistema de válvula lá, eles tiveram que redesenhar todo o design, porque o motor desse carro ele é flat plane, né? Ele é o virabrequim plano que a gente fala, né? E com esse negócio da válvula bypass, eles falam que tiveram que redesenhar todo o design lá da frente, lá para trás do carro, né? Vira o motor lá, motor dianteiro central, mas indo lá para trás. Então, por conta disso, eles tiveram que redesenhar lá atrás. Diz que o desenho ficou mais harmônico, mas é aquele papo de marketing, né? Mas diz que por conta da válvula bypass, e eu acredito nisso, que o ronco do carro ficou muito mais forte. Aliás, não sei se vocês viram o último NBcast que eu, Henrique e o Matheus, a gente conversou sobre a Roma até.
e você vê os vídeos, você pode ver o vídeo Mr. JWW, Shimi, você percebe que o ronco da Roma é muito mais forte dentro da cabine. Até eu fiquei com a impressão, eu falei, cara, os caras estão colocando o microfone lá no escape pra dar aquele migué, né? Pior que não é, o pessoal realmente tá falando que o ronco é muito mais alto do que você imagina, né? E até eles falam lá a questão do marketing, né? Que toda Ferrari tem um ronco único e tal. Então, assim, provavelmente a gente vai ver essa Portofino M vai ser um carro que tem um ronco muito melhor para dentro da cabine. O que o pessoal tava reclamando, né? Por conta de... Você coloca não só catalisadores, mas mais abafadores para passar nos níveis de emissão e ruídos. Agora eles tirando essa válvula bypass e você olha nos vídeos on-boards que tá muito mais forte na F8 comparado a 488. Ou você olha na Roma e comparado a Portofino normal. Como tá diferente. Então, é a solução de design, né, que eles falam assim, foi a Ferrari que falou isso? Eu não sei se foi a Ferrari, que eles fizeram, acho que a própria Ferrari, o ronco de dentro da cabine, em alguns aspectos até mais alto que de fora, por conta dessa válvula bypass, né? E algumas montadoras até falam, então, acho que foi a BMW que falou uma outra coisa que era lá atrás mais catalisador abafador, só que dentro da cabine, por causa dos alto-falantes, eles aumentam e fazem uma maneira para ressoar dentro da cabine, para dar mais aquela impressão que você tá num carro esportivo propriamente, tipo, você fala, puta, ronco no carro, porque se você olha, tipo, a pista, por exemplo, a 488 pista, mas que eu gosto muito do carro, cara, você vê o ronco na rua original, tá? É muito silencioso, cara, mas é uma época que a gente tá vivendo, né, questão de Euro 6, até o pessoal pergunta muito, nossa, por que existe tanto estágio 2, a galera faz tanto? Cara, por que não vem isso de fábrica? Não passa em homologação, entendeu? Então essa é a maneira que os caras fazem, aí eu já vi muita gente aqui no Brasil tirando filtro de partículas, porque negócio de emissões de gases e ruídos não é forte aqui, eles têm um IBAMA pra isso, né, mas é na hora que o carro entra, depois que entrou aqui a gente não tem mais inspeção veicular aqui em São Paulo, graças a Deus, porque aquilo era um desvio desgraçado de dinheiro, mas assim, o pessoal, uma das primeiras coisas, o pessoal tira filtro de partículas, é mais comum do que você imagina, tá? Então assim, esse carro, vamos lá, ele usa o mesmo motor V8, 3.8, eles falam que são 20 cavalos a mais, né? Era 620 na Portofino normal, agora na M620. Câmbio de dupla embreagem de 8 marchas. E esse câmbio, ele é o mesmo que tá na Roma, mas não é o mesmo da Portofino normal. Lembrar que eu falei também no NBcast que recentemente a Magna comprou a Getrag. Então assim, esse câmbio você não fala mais que é Getrag, agora é Magna, né? Então é um câmbio que é uma derivação que tem na SF90, lembrar que a SF90, ela não tem a engrenagem mecânica da ré, né? Ela usa um motor elétrico como inversor, né, para dar ré. Já a Roma tem a engrenagem da ré, assim como esse carro. Então, esse carro basicamente ele tem você pode falar de maneira geral, ele é um powertrain da Roma, né? E 77,4 kg de torque, né? Você olha o interior do carro, aliás, lembra muito... Esse carro, ele é muito... Eu falo que ele é aquele carro que flutua em categoria. Em era, na verdade, né? Por exemplo, um carro que lembra muito isso é a Macan nova. Porque você olha o interior da Macan, a nova, né? Cara, ele tem identidade antiga da Porsche, né? Todos os botões ali. E essa Portofino M também, né? Totalmente diferente da Roma. Tipo, o carro que veio depois da Roma anunciado, né? Esquece a pandemia, né? Não vou considerar a pandemia nesse vídeo, mas você pensa... Ele veio depois, mas ele tem identidade antiga. É porque, no mínimo, os caras falaram, não, faz um facelift final e anuncia, porque em poucos anos a Ferrari vai anunciar, se não me engano, são 2 ou 3 motores híbridos aí. Então é meio que a solução final para dar mais aquele... Como que se fala? Dar aquele giro na montadora para vender mais carro, assim, dar aquele suspiro, final, né? Então eu tava olhando algumas coisas, por exemplo, que eles falam em resposta no acelerador, por conta com essa válvula bypass, a questão desse filtro de partículas, eles melhoraram também, colocaram sensores na turbina, assim, que na hora quando você acelera a turbina, o ar que passa é sensor de velocidade que eles falam. O sensor é algo parecido com o que o Gordon Murray fala na T50, só que na T50 é um carro aspirado, aqui é turbo, que eles aceleram a resposta do motor, no caso aqui não só o motor como o da turbina, né? Então você acelera, ele responde mais rápido. Eles falam que o sistema de turbina ele gira 5.000 RPM mais rápido que a Portofino normal. Não sei se lembra lá do Gordon Murray, ele fala que foi quanto? Acho que foi 24.000, algo do tipo, né? Então a resposta no acelerador, a retomada do carro. A Ferrari já fala que o carro é no lag, né? No turbo lag. Mas a grande questão é,
o quão ele rápido, aquele momento que você toca no acelerador e o giro sobe, sabe? Então eles falam que aumentaram a velocidade em 5.000 RPM, isso daí. Não é o corte do contagiro, entendeu? Isso é outra coisa. É a resposta no acelerador. Eles falam que melhoraram isso principalmente de terceira até a oitava marcha. Então, assim, o carro em retomada ele responde muito mais rápido, né? Por enquanto, por ser o press release inicial, então não tem informação de 0 a 100, 0 a 200, a velocidade final. Isso deve aparecer nos próximos meses, ou talvez até no próximo mês, né? Tem algumas coisas novas, como, por exemplo, Side Sleep Control, que é aquele sistema que ele deixa você brincar, tem um modo Drift Mode lá, que você deixa brincar, sair de lado. Ele não deixa você rodar numa curva, é basicamente isso. É a primeira vez que tem isso na Portofino, né? O que mais que vocês têm? O Brake Pressure, que é um sistema que veio primeiro na pista, né? Eles aumentam a resposta no freio, né, em 10%. Então, é como se o pedal ficasse mais próximo da pinça, né? Tem um vídeo bem legal que mostra isso no da pista, né? Então ele responde 10% mais rápido. E você agora tem como a Roma, que eles falaram bastante isso daí, agora você tem o modo Race, né? Então, eu acho que todos os carros, eu preciso dar uma olhada na Lusso TV se tem isso, que tem um modo Race lá. É um modo mais faca nos dentes, né? Como o pessoal fala. Então, pensa assim, que inicialmente o carro, ele nasceu de ser uma proposta... Eu vou pensar na Califórnia, né? Quando a Ferrari surgiu essa categoria. Que era um público feminino americano, inicialmente. Tá aí o nome Califórnia, né? Até. Só que agradou tanto, é uma das Ferraris, eu não sei se ainda tá? A Ferrari mais vendida de todos os tempos, a Califórnia. Juntar a Califórnia e Califórnia T, né? Mas porque ele agradou também um público mais velho, né? Não só masculino quanto feminino. Então eles evoluíram a proposta e agora realmente, porque uma reclamação que eu vi o pessoal falando, puta, Califórnia é legal, público novo e tal, pra gostar do Ferrari e tal, mas ela não é tão esportiva, né? Agora, essa ideia da Portofino M é ser tipo um carro mais preciso para circuito e tão confortável quanto o GT, né? Se você gostou desse vídeo, dá um like, inscreva-se no canal e a gente se vê num próximo briefing, num próximo momento ou no NBcast.